ajudar. Nós estamos estudando essa série, permanecendo firmes em um mundo hostil. Então já quero que você abra a sua Bíblia lá no profeta Daniel, e eu quero fazer com você aí uma breve recapitulação de tudo que a gente estudou, né? Nós temos estudado e visto que os valores da nossa sociedade, eles têm mudado. Se você olha um filme dos anos 50, anos 60, você vê o ideal de família, você vê algumas ideias de princípios que eles estavam na sociedade. A nossa Constituição é de que ano mesmo? 88. Quando você olha algumas leis da nossa Constituição, ela tem por base princípios cristãos. Muito forte. Quando você olha a Constituição norte-americana, o que tem por trás são muitos princípios cristãos. Só que isso tem mudado na sociedade e muita coisa tem sido revista. E a gente tem estudado, quando a gente olha para o... Não, pode tirar ali do texto, tá? Pode deixar só no primeiro, isso. A gente tem visto nessa ideia toda ali de Daniel, que Daniel é um homem que vai para o cativeiro junto com todo o seu povo, e os princípios do povo de Deus que eles viviam não mais se aplicam, porque agora eles estão na Babilônia. Então quando a gente aplica isso para a nossa vida, nós somos pessoas que têm princípios cristãos, mas vivem num mundo onde os princípios não necessariamente são cristãos. E aí a gente entra em conflito. A gente fala assim, não, mas você vê que absurdo a prefeitura defender tal coisa, que absurdo. E aí nós começamos a pensar, peraí, não é absurdo? Porque a nossa sociedade não é uma sociedade cristã. A sociedade é apenas uma sociedade, que vai refletir todos os valores de todas as pessoas que fazem parte daquela sociedade. Eu e você somos cristãos, então quem vive valor do céu é eu e você. Eu posso até querer o melhor para a minha sociedade, entendendo que aquele princípio é melhor para a sociedade, mas eu não tenho que me espantar quando a sociedade decide por algumas coisas que não é padrão e não é princípio dela. E aqui nós podemos aprender bastante com Daniel. Nós aprendemos, coloca para a gente ali o número 1, que é firmando a nossa identidade. O capítulo 1 de Daniel vai falar sobre isso, quando Daniel decide não se contaminar com as comidas do rei, e ele escolhe, ele firma a identidade dele. No capítulo 2, a gente estudou sobre acessando os recursos, quando Daniel interpreta um sonho, e é um sonho maluco do rei, e o rei não conta o sonho, e o rei ainda quer saber o que ele sonhou, e o significado. E Daniel ora, pede para os seus amigos orarem, e a gente aprendeu que para permanecer firme nesse mundo hostil, nós precisamos acessar os recursos de Deus. No capítulo 3, nós aprendemos que precisamos às vezes perder para ganhar. É quando os amigos de Daniel são colocados ali numa situação onde eles precisam escolher fazer o que é certo fazer. Só que se eles escolhessem fazer o que é certo, eles iriam perder, porque eles iriam para a fornalha. Mas às vezes nós precisamos perder para de fato ganhar. Só que isso é esquisito para a gente, né? Como assim eu perdo para ganhar? Aquele que não entregar a sua vida a Jesus, não matar o seu eu, você não vai poder viver a verdadeira vida. E semana passada nós aprendemos sobre reconhecer a ação de Deus. E aqui é uma oração, esse texto que nós estudamos no capítulo 4, é quando Nabucodonosor, ele olha para a vida dele, e ele conta que em um momento ele volta a agir como um animal, porque ele não reconhece a ação de Deus, e no final ele conta que ele acabou reconhecendo a ação de Deus, e depois que ele reconhece a ação de Deus, ele volta novamente ao seu juízo, e ele escreve uma carta reconhecendo que Deus é Deus, e eu preciso aprender que para permanecer firme nesse mundo hostil, eu preciso reconhecer a ação de Deus. Então isso nós estudamos até agora.
Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse quinto passo para permanecer firme no mundo hostil, que é rever a nossa vida, revendo a nossa vida. O pastor Vili falou no início da BD, semana cansada. Grazi se escorando no teclado, falando de uma semana cansada. Ah, não era tocando um teclado. Ah, entendi. Gente, que semana pesada. A gente precisa rever o que está acontecendo com a gente. Quinta-feira, 8:30 da noite, eu estava deitado, acabado, dormindo. Oh, que delícia, gente, dormir 8:30 da noite. No outro dia nós tínhamos oração aqui na igreja. E aí eu até cheguei a vir para cá, estava com uma dor de cabeça terrível, estômago enrolado. Cheguei aqui umas 8 horas, cheguei aqui 8:10. Só falei, pastor Ilquias, pastor, eu vou para casa, não vou ficar não aguento. Fui para casa, a Ana me levou. Eu lembro que eu olhei no relógio, meu último momento com os olhos abertos, 8:24. Eu olhei assim, 8:24. Fechei os olhinhos, depois de tomar um remedinho, e fui acordar só no outro dia. Não, acordei quando chegou Mateus e Daniel em casa me dando beijo. Acordei assustado com o beijo que eles chegaram da vigília. Eu preciso olhar para a minha vida e ver, e aí, o que está acontecendo? O que está estranho? Você precisa olhar para o seu casamento e você precisa olhar e falar, peraí, como que está o casamento? Como que está o meu trabalho? Como que estão as situações da minha vida? Eu preciso olhar para tudo isso. E eu quero ler com vocês o texto do capítulo 5 de Daniel. Rogério, já vem aqui, Rogério. Mateus, já vem aqui também, Mateus. Nós vamos ler o capítulo 5. Pode vir, Mateus. Estava sem tênis, né, rapaz? Olha só, assim que a gente pega, né? Olha a Manu rindo lá. Preciso da ajuda de vocês vão ler para mim o texto aqui. Só que o Rogério está sem óculos, imagina, você pode ler lá, ó. Está mais fácil. Você enxerga aqui? Então, olha só, eu quero ler com vocês o capítulo 5 de Daniel. São 31 versículos, 31 versículos. Volta aqui, você não vai ler tudo não. Vai pegar óculos. Tá bom. Eu chamei eles para lerem, que é para não cansar de ouvir uma voz só, você entendeu? Então por isso que eu chamei eles para me ajudarem lendo. Eu quero ler esse texto, porque esse texto a gente conhece um pouco da história, mas se você nunca viu esse texto, eu acho que vai ser bom você acompanhar essa leitura, tá bom? Vai ser projetado ali, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, é legal também, às vezes você quer até marcar alguma coisa, e eles vão me ajudar lendo aqui. Vou começar com o Rogério. Ok. Você lê até o 10, Rogério. Muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. A festa foi boa, hein? Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro. Ah, é? Então trouxeram as taças de ouro do templo, à casa de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Vocês estão ligados aí, né? Vamos lá. O 5. De repente, viram dedos de mão... Já estavam chapados aqui. De repente, viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido de medo. Claro, seus joelhos batiam um contra o outro, e suas pernas vacilavam. Jesus amado. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir
ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. E ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado, e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. E a rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres, e foi depressa à sala de banquete. Disse a ela, a Beltsazar, que o rei viva para sempre, não fique tão pálido e assustado. Agora, no 11, o nosso amigo Mateus. Obrigado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltsazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Daniel foi levado à presença do rei e lhe perguntou: Você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: Guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim, como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem Ele quer para governar sobre eles. Ó Beltsazar, o Senhor é sucessor dele, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Agora eu continuo. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer estas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, não sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso, Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Essa leitura é uma leitura extensa, uma história com começo, meio e fim.
E eu penso que essa história nos ajuda a entender exatamente como podemos fazer uma revisão de vida. Ele vai contar a história aqui. Eu posso olhar para essa história olhando para Belsazzar, o rei. Eu posso olhar essa história olhando para a multidão, que apenas participa, os nobres. Eu posso olhar essa história do ponto de vista até do próprio Daniel ou da rainha mãe. Então a ideia é a gente olhar para a nossa vida e como eu posso rever, revisitar, repensar algumas coisas no meu dia a dia, nas minhas escolhas, para poder permanecer firme no mundo hostil. Primeira coisa é analisar como está a minha autoestima. Quando eu fui olhando esse texto, para mim isso ficou muito forte. Dá uma olhada nesse versículo de novo, ó. Enquanto Belsazzar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. E ele queria. Como disse o Rogério, você viu que o Rogério ele lê fazendo comentário, né? Não é só leitor, né? É comentarista junto, né? Festão, né, Rogério? 1000 pessoas, imagina, com as esposas e com as concubinas. Então, provavelmente uma orgia estava acontecendo nesse ambiente. Esse ambiente, não se iluda, não é apenas uma festinha social, com taças de vinho, cheirando vinho, né? Degustando ali, não. Provavelmente era algo terrível acontecendo ali no nosso ponto de vista. Mas ele tinha uma necessidade, Belsazzar, de mostrar a todos que ele é importante. Nabucodonosor, o antecessor, e eu acho legal essa tradução quando diz antecessor, é que provavelmente não é o pai dele, pode ver, não diz pai, mas o antecessor, o rei que veio antes dele. E é muito interessante que ele precisa mostrar as conquistas e dizer: eu tenho o controle de tudo, olhem como eu sou poderoso, olha isso. Mas perceba algo, no final do texto diz que nessa mesma noite o reino foi invadido, nessa mesma noite ele foi morto. Significa que o reino estava em guerra. O reino estava em guerra e o cara me faz uma festa. O reino estava ameaçado, mas ele precisava mostrar poderio. Ele precisava mostrar quem ele era. Quando a nossa autoestima está comprometida, nós temos a tendência a valorizar coisas que não são importantes, porque nossa autoestima não está legal. Então, para a gente fazer a primeira coisa da revisão da nossa vida hoje, dê uma nota para você aí, Atílio, aquilo que você pregou aquele dia, eu me lembro, tá? Você pregou aqui. A sua autoestima, dê uma nota aí de 0 a 10. Na sua autoestima, para você, sua autoestima, como que está? E é interessante que quando a nossa autoestima não está legal, nós corremos o risco de nos perdermos em coisas insignificantes. Conheço casamentos, histórias de casais, que o casamento terminou porque a autoestima de um dos dois não estava legal, e aí houve influência externa de alguém dizendo assim: nossa, ele não te ouviu? Se fosse eu pararia horas para ouvir você. Pronto. Ganhou o coração daquela esposa, que a autoestima dela não está legal, que ela está precisando ouvir: nossa, como você está bonita. Aquele marido que precisava ouvir: nossa, como que você consegue organizar a sua vida desse jeito? Porque a autoestima não está legal, a pessoa se perde em coisas pequenas. Nós brigamos sem precisar, gastamos o que não devíamos, damos importância a comentários irrelevantes, aceitamos elogio de pessoas erradas. Como que está a sua autoestima? Eu fico olhando para Belsazzar, e Belsazzar, ele estava completamente equivocado na maneira que ele estava lidando com o reino. Ele estava muito mais preocupado em mostrar o quanto ele era poderoso do que de fato cuidar do que ele devia cuidar, de proteger o que ele deveria proteger. Quando eu olho para esse texto, com essa proposta de fazer uma revisão da nossa vida para poder permanecer firme, eu preciso fazer uma avaliação muito sincera e perceber
quem sou, como estou, porque uma autoestima saudável, ela implica ter uma imagem positiva de mim mesmo. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? É sentir-se digno de amor e de respeito. É ter confiança nas suas habilidades e capacidades. É construir e manter uma boa autoestima importante para a nossa saúde emocional e mental. Eu preciso olhar para mim e saber que eu não preciso de algumas coisas para mostrar que eu sou importante, porque eu de fato sou. Eu não preciso mostrar nada para os outros. E aí quando a gente se perde, quando eu fico tentando provar para outras pessoas o que sou. Eu acho engraçado que quando alguém quer provar para os outros o que é, começo a ter dúvida se essa pessoa de fato é. Sabe quando o líder que tem que provar que ele é líder? E ele começa a dizer, você me respeita porque eu sou seu líder? Naquele momento parece que ele está dizendo, eu não sou seu líder. Porque se eu preciso dizer, eu posso até ser o líder, mas para aquela pessoa, eu de fato não sou. Veja como a autoestima e a segurança, ela vai influenciar como eu vou reagir nesse mundo. Eu preciso melhorar minha autoestima e esse processo é gradual. E eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de aceitação. Eu preciso aceitar as minhas imperfeições e eu preciso entender que ninguém é perfeito. Eu preciso entender que eu sou falho. Eu preciso ter um cuidado pessoal, eu preciso de metas realistas, eu preciso evitar a autocrítica excessiva. Tem pessoas aí que os maiores críticos, os que mais derrubam essa pessoa é ela mesma, né? Porque a autocrítica dela é muito pesada, é muito forte. Eu preciso de relacionamentos saudáveis, eu preciso de situações que me ajudem a melhorar, então talvez eu precise buscar ajuda profissional, mas o que eu penso que é a parte importante disso, como que estão as coisas aqui dentro? O meu amor próprio, como que está isso? Esses dias eu conversava com alguém, e essa pessoa me dizia assim, ela me contava uma situação de um casal, e ela dizia assim, eu não sei como ela se submete a isso, como ela aceita viver nessa relação, como que ela aceita essa situação. E isso tem muito a ver com prisões que a pessoa se envolve porque ela não acha que é capaz de continuar sozinha. Com vários homens e várias mulheres, a gente já conversou, principalmente jovens, quando eu já disse assim, você não precisa estar namorando para ser completo. Você não precisa ter alguém do seu lado para ser completo, para ser feliz. Você pode sim ser realizado sem ter o outro. Mas quando a minha autoestima não é legal, eu penso sempre que eu preciso do outro e da validação do outro e do que o outro vai dizer. Essa é a primeira revisão que eu queria fazer com vocês. Segunda revisão é perceber as brechas que damos. O texto diz assim, que eles tomavam vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, porque essa foi a brecha, o lugar que Beltsazar começou a dar na vida dele. A brecha que ele estava dando era essa onde ele quer mostrar para todos e ele pega as taças. E é interessante que essas taças elas eram do templo, que foi retirada lá do templo que Salomão construiu por Nabucodonosor quando eles são levados para o exílio. Eram taças sagradas usadas no templo e agora ele usa essas mesmas taças sagradas para tomar o vinho e louvar outros deuses. E essa foi a brecha, o lugar que ele estava dando. A pergunta que eu dou a você, que eu faço a você, é: quais são as brechas que nós damos? Essa foi a de Beltsazar. Mas eu preciso olhar para a minha vida e pensar, quais são os lugares de vacilo na minha vida que me levam a cair? O reino ele estava em guerra,
mas o rei, ele não percebe as guerras internas. Quais são as brechas? Em que área Satanás tem tido sucesso em fazê-lo cair? Onde Satanás tem colocado a mão e você tem caído? Quais são esses lugares? Mas aí eu fico pensando, mas tem a ver com Satanás ou tem a ver comigo? Olha esse versículo, que legal, de Gênesis. Mas o Eterno disse a Caim: por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se você não agir, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Acho muito interessante esse texto, porque esse texto ele não vem depois de Jesus ter vencido o pecado na cruz. Esse texto ele vem depois da queda do homem. Então esse texto, próprio Deus dizendo para Caim: não existe desculpa para o teu pecado, cabe a você dominá-lo. Mas é que eu tive uma infância terrível. Meu pai era grosso, que era um troço. Minha mãe era violenta. Então é por isso que eu tenho essas atitudes na minha casa. Não existe desculpas. Eu posso até entender, é até de uma certa maneira compreensível, mas cabe a mim e a você dominar o pecado, dependendo da graça de Deus, é claro, mas eu preciso entender que eu não sou desculpável pelo pecado, por ter escolhido o erro. Quando eu olho para esse texto, me faz entender ainda mais forte ainda, quais são as brechas que nós temos dado para o maligno. Quais são as brechas, o lugar, a oportunidade, a situação, onde são os locais onde você tem caído? O que tem acontecido que te faz vacilar? Quais são os momentos onde de repente você se percebe longe daquilo que Deus tem para você? Por exemplo, um dia eu conversava com um homem, e ele dizia que normalmente depois de brigar com a sua esposa, ele acessava a pornografia. Normalmente, quando ele brigava com a sua esposa, o casamento, aquilo dava uma tristeza nele, a tendência que ele tinha depois era buscar pornografia. O porquê isso, depois a gente conversou e tentamos entender melhor isso, mas ali era o lugar. Onde são as brechas que podem estar acontecendo aí na sua vida? Terceiro, nós precisamos entender a razão dos nossos medos. O texto diz, depois dele ver a mão lá, e seu rosto ficou pálido de medo, seus joelhos batiam contra o outro e suas pernas vacilavam. Por que ele ficou com medo? Vocês lembram? Porque ele começou a ver a mão, escrevendo ali, e ele ficou com medo. Aí a minha pergunta, quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, não, mas está muito claro ali o porquê ele está com medo. E aí eu pensei dos meus medos. Por que dos meus medos? Eu preciso olhar para mim e pensar, o que me faz, em alguns momentos, pensar em retroceder? Do que é que eu tenho medo? O que faz os seus joelhos baterem? Porque o texto diz ali que as pernas dele começaram a tremer, suas pernas vacilaram. Eu não lembro em qual tradução que eu vi que falava que um joelho batia no outro. O que faz você ter medo? Medo de morrer? Medo de perder alguém? O que faz você ter medo? E para eu poder ir olhar para a minha vida e rever tudo que está acontecendo, eu preciso olhar e falar assim, os meus medos são fruto do quê? O medo, ela é uma emoção natural, né? E ela pode ser desencadeada por vários motivos. O medo, a ideia do medo é muito interessante, porque a ideia do medo é nos proteger de algo, é me preparar para algo, e isso é bom.
pode ser de um perigo físico, uma incerteza, pode ser de um trauma do passado, um medo do desconhecido, pode ser um medo social, medo de fracassar, medo da morte, medo de perder, medo de algum animal, porque lá atrás eu fui mordido por um cachorro e tenho medo, medo de me expor, medo, qual é o seu medo? Mas eu preciso olhar e falar assim, esse medo, o que ele tem a ver comigo? Eu fico olhando para esse rei, Belsassar, ele passa por esse momento de medo, mas ele não avalia o medo dele. Por que que esse homem teve medo? E o texto não me fala da mãe dele, por exemplo, com medo. O texto fala de alguns outros nobres que também ficaram preocupados, mas não me fala ali dos outros que tentaram entender o texto, não me conta sobre eles com medo, mas ele tinha medo. O medo é uma resposta emocional que muitas vezes ela vem seguida ou ela é consequência de culpa. O medo que descubram os meus pecados, medo que me abandonem, medo de ficar sozinho. Se nós fizéssemos um exercício muito simples agora, a gente passasse uma caixinha agora aqui, e você colocasse o seu celular junto ali a sua senha, e nós pudéssemos olhar no seu celular tudo que você acessa. Qual o seu nível de medo? Se agora a sua empresa olhasse todas as conversas que você tem tido com seus fornecedores, com os fornecedores da empresa, com os concorrentes, como que você agiria? Se agora nós passássemos para sua esposa um vídeo de como você se comporta no seu dia a dia diante de outras mulheres, misericórdia Jesus, alguns homens pensaram. Como seria isso? Como isso? O medo, muitas vezes, ele é reflexo de escolhas que eu fiz anteriormente. Imagine agora, nesse momento, um dedão aparecesse aqui escrevendo algo. Você teria medo porque eu estou aprontando, ou o seu medo seria, Deus está aqui, ô Senhor, fala comigo. Qual seria a sua reação? O medo, olha esse texto. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Eu não vi Daniel entrando naquele ambiente com medo. Eu não vejo Daniel entrando na cova dos leões com medo. Eu não vejo os amigos de Daniel entrando na fornalha com medo. O que me amedronta, muitas vezes, é reflexo da minha falta de experiência com algo maior que pode resolver aquilo. Eu vejo algumas crianças. Gente, era muito engraçado o Daniel quando era criança, gente. O Daniel, ele parecia assim um bichinho doido, assim, né? Tava eu e o Mateus deitado, brincando, alguma coisa assim. E o Daniel, não interessa a altura que ele estava, não interessa o lugar que ele estava, ele pulava na gente. Não interessa se eu ia segurar ou não, porque naquele momento ele tinha que defender o Mateus. Porque na luta que eu estava com o Mateus, naquele momento, ele seria o defensor, e ele vinha correndo, igual um bicho desenfreado, e pulava, confiante de que nada aconteceria com ele. Olha o bichinho olhando ali. E como isso era legal, não havia medo. O medo, ele é vencido quando eu tenho confiança no que tem pela frente, no que vai acontecer, quando o desconhecido, ele é resolvido. Eu preciso avaliar isso. Do que é que eu tenho medo? E por que é que tenho medo? Revisão de vida também significa identificar as pessoas que sigo.
Olha só o texto, a mãe dele começa a conversar e diz assim: há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento, sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. E é interessante que ela automaticamente identifica Daniel. Ela não se preocupa porque ela diz: espera aí, tem uma pessoa que eu sei aqui, está ali. Nós precisamos identificar pessoas que seguimos, ou pessoas que fazem sentido para a nossa vida. Quando eu olho para revisar a minha vida, porque agora eu estou olhando do ponto de vista dessa mulher, é olhar e falar assim: quando as situações difíceis chegam, para onde é que eu estou olhando? É claro, a gente vai olhar para Jesus, mas quais são as pessoas e locais onde a gente tem se alimentado? O que é que a gente está ouvindo? Eu fico pensando que essa mulher, ela ficava olhando o Instagram de Daniel, olhando os stories dele orando, ela ficava vendo as postagens dele, vendo como Nabucodonosor o exaltou. Quais são as pessoas que você segue? O que é que está influenciando você? Durante muito tempo o que nos influenciou foi o Jornal Nacional. Você é da época que você tinha que parar tudo para ver Jornal Nacional? Vai, denuncia a idade, pode falar. Lembra quando a gente parava tudo, que tinha que ver Jornal Nacional? Só tinha 3 canais. Então eu lembro que essa hora era uma hora sagrada lá em casa, né? Você podia conversar até a hora do jornal, e depois na propaganda, porque na hora do jornal, escuta, peraí, vamos ver. E aquilo determinava o nosso comportamento. Mas tinha as novelas também, né? As novelas, elas determinaram muito. E eu lembro que uma máxima das novelas era assim: o cara tinha um grande amor na juventude, aí ele se separava desse grande amor, cada um ia para um lado, por algum motivo, por causa da guerra, sei lá, né? Terra Nostra, sei lá, essas coisas assim. Se separavam, e aí cada um casava com uma pessoa, só que cada um casava com a pessoa que era a mulher, que o cara casou era um bicho, o cara casou com uma mulher que era uma sem vergonha, e lá no futuro eles se encontram porque o amor verdadeiro deles, então eles têm que largar os casamentos para viver esse verdadeiro amor. E eu lembro que as novelas traziam muito disso, mas as séries de hoje em dia trazem algo muito parecido. Eu lembro que muitos eram influenciados somente pela Fórmula 1. Domingo de manhã você não podia marcar muita coisa na igreja porque o Ayrton Senna ia correr. Eu lembro da banda, nossa, eu não posso falar isso, mas eu não seguia, tá? Eu não seguia. Mas eu lembro quando era muito forte Rebeldes. Vocês lembram dessa? RDB? Ou One Direction? Cadê as meninas do One Direction? É novo, sim, mas eu pensei, esse pessoal aqui estão para a época da Grazi, quando a gente assistia Barrados no Baile. E a gente seguia aquilo e ouvia. E agora pensando no pessoal um pouquinho mais experiente, né, quando eu jogava aquela flor vermelha, Roberto Carlos jogando aquela flor vermelha, Fábio Júnior. E eu fico pensando de influências que foram passando e a gente foi recebendo. Talvez hoje em dia a Galinha Pintadinha tenha seu lugar nas influências com as suas músicas, eu não sei, mas eu fico pensando o que a gente foi seguindo, porque a gente vai seguindo algo, e não se iluda, nós seremos influenciados. Eu lembro quando começaram a dizer que He-Man não era de Deus, porque era pelos poderes da caveira cinzenta, né? Pelos poderes de Grayskull. E eu era fã de He-Man, aquele homem só de tanguinha, né? Com o peitoral de fora, e aquilo era muito legal ver He-Man. Eu gostava de Conan e aquela coisa toda, então gostava daquela ideia. E eu lembro alguém falando mal do He-Man e eu dizendo assim: não, He-Man é bom, porque no final ele traz uma lição de vida. No finalzinho do He-Man ele dizia: amiguinho, você precisa obedecer. Vocês viram hoje na história, o Gorpo, ele desobedeceu, então você precisa obedecer. E eu lembro dessas histórias. As influências que a gente vai receber, você vai seguir algo, queira ou não, você precisa agora olhar e pensar: o que é que está influenciando? É só isso. Você vai seguir algo, não se iluda. Tem algo que você gosta de ver. Hoje em dia a gente não assiste mais TV, a gente assiste YouTube, né? O que é que você escolhe para ver? As séries que você assiste, os momentos que você separa como família.
O que você está vendo? Não é mais o Jornal Nacional, não são mais as novelas, mas o que é. Chapolin não tem mais a força que tem. Chaves não é mais tão visto quanto era. Mas o que é visto hoje vai continuar influenciando como lá atrás já influenciou. Vai determinar, não sei se chega a tanto, mas como você tem alimentado. Tem um texto que eu gosto demais, que diz assim, que Jesus no último dia da festa levantou-se e disse assim: todo aquele que tem sede venha e beba da água que eu der, e essa água que beber, rios de água viva vão fluir. E eu acho legal porque está dizendo, se eu bebo essa água vai fluir através de mim. Mas se eu bebo água suja, qual é a água que vai fluir? Qual é a água que está fluindo através de mim? Quinto, é ter consciência do meu testemunho. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento, é capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Eu preciso olhar para a minha vida e como revisão olhar e saber que não apenas eu olho para outros, outros olham para mim. Agora eu olho pelo ponto de vista de Daniel e eu percebo que Daniel, ele era olhado, as pessoas olhavam para ele. Quando existe alguma dificuldade no seu trabalho, é assim que as pessoas se referem a você? Chama o Marcão, porque o Marcão, ele sim é um homem capaz de resolver qualquer problema que chegue a ele, porque ele é homem de Deus. É assim. Nós somos seguidos por outros, existe o meu testemunho pessoal, e quando as dificuldades chegam, eu preciso olhar e dizer, peraí, como as pessoas estão me enxergando? Como elas me veem? Eu acho muito legal, porque elas olham para Daniel, nesse momento aqui, se eu tiver, pastor Antônio, depois me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu andei vendo, Daniel ele tem 40 e poucos anos nesse momento aqui, porque ainda vai passar por mais outros reis ali, tem perto de 50 anos, quase a minha idade assim ele está, e eu fico olhando para Daniel, ele já tem um legado estabelecido, as pessoas já olham para ele, já vê algo, existe algo na nossa vida que as pessoas sempre vão olhar. Não se iluda, não se iluda, sempre tem alguém olhando para você, sempre. Mas eu não quero falar isso para que você saia assim, meu Deus, eu não preciso me preocupar com os outros, já tem tanta coisa, né? Eu vou dar um gato para a pessoa cuidar das 9 vidas do gato, porque não está dando conta de cuidar só da dela. E às vezes a gente fica com esse pensamento, que cada um que cuide da sua vida. Claro, eu entendo a sua linha de raciocínio. O que eu estou dizendo é que automaticamente pessoas olharão para nós. É automático, você pode não gostar, você pode achar ruim, você pode até dizer que não se importa, mas os passos que você der vão marcar a vida de outros. Como o pastor Vire disse, alguém na padaria olhou o comportamento deles como família e disse, vocês têm uma família muito bonita, quero conhecer a igreja de vocês. Veja, que coisa esquisita isso. Querem conhecer a igreja por causa do meu comportamento como marido, como esposa, como filho. E isso faz com que a pessoa queira mais. O nosso testemunho, ele vai ser sempre notado pelos outros. Quantas pessoas você já conseguiu trazer na igreja? Exatamente por causa do seu comportamento. E por último, nós precisamos olhar, quando a gente faz essa revisão da nossa vida, é admitir a nossa responsabilidade. O texto diz, depois que ele explica, Daniel explica tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, ele diz, ó Beltesazar, o Senhor é sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus
que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Nós precisamos admitir a nossa responsabilidade, porque quando termina essa história, Daniel fala algo tão forte, gente. É muito forte esse texto. Belsassar não faz nada. Termina esse texto, ele só pega, manda colocar uma corrente de ouro no pescoço de Daniel, coloca a capa vermelha sobre ele e diz que ele agora é o terceiro do reino. Mas ele não clama, não cai de joelho, não se arrepende, não diz minha culpa, minha máxima culpa, nada, nada. Nós precisamos admitir, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos olhar e falar assim, eu estou nesse buraco porque eu escolhi esse buraco. Eu estou nessa situação porque eu fui caminhando e cheguei até aqui. Talvez você diga assim, não, mas nós estamos vendo essa situação porque meus filhos são rebeldes. Tá, teus filhos podem ter comportamentos rebeldes, mas ainda assim existe a sua ação, como pai, como mãe. Ah, mas é que os meus pais se separaram. É verdade, a culpa deles se separarem nunca vai ser de você é filho. Mas existem passos que eu e você damos. Nós precisamos admitir a nossa responsabilidade, não a responsabilidade dos outros, onde eu preciso crescer. Coloca para a gente ali, mais um. Quando eu penso em revisar a vida, olhando para esse texto, o texto ele não está falando, porque o texto ele fala lá, mene, tekel, parsim, pesado fostes na balança, e por causa desse texto que nós pensamos em falar sobre revisão de vida, porque a mensagem de Deus para Belsassar é você foi pesado na balança, seu reino vai acabar, é isso, você foi achado em falta. E aí a gente pensou, nós precisamos revisar a nossa vida. E quando eu reviso a minha vida, faço essa revisão de vida, eu penso, eu preciso analisar como que está a minha autoestima, como que estão as coisas aqui dentro. Eu preciso perceber as brechas que eu estou dando, onde o inimigo está encontrando lugar. Por que a gente briga tanto em casa? Por que dá tanto problema assim? Eu preciso entender as razões dos meus medos. Por que eu ando com tanto medo? Por que eu não quero sair de casa? Por que eu não tenho coragem de falar com outro sobre o amor de Deus? Por que eu não me exponho? Eu preciso identificar as pessoas que eu estou seguindo. Eu preciso identificar quais são. Eu preciso ter consciência do meu testemunho. E o último que eu não coloquei ali é admitir a minha responsabilidade. Eu preciso, está ali, admitir a minha responsabilidade. Quando eu entendo isso, eu posso rever a minha vida. E quando eu faço uma revisão de vida, eu vou conseguir permanecer firme em um mundo hostil. Vou permanecer firme nesse mundo que dá tanta pancada na gente. Ali são apenas algumas coisas que a gente pode fazer uma revisão. Tem muito mais, né? Se a gente fosse pegar outros textos, outras coisas que eu e você podemos rever. Mas eu quero desafiar você a pelo menos essas. Você olhar para si mesmo e dar passos de mudança. Queria convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. E nessa oração, queria apenas que você dissesse: Senhor Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, se pesado eu fui na balança e fui achado em falta, que o Senhor me ajude a viver um jeito diferente. Pai amado, nos ajuda, Deus, a ter uma autoestima saudável, a tapar todas as brechas, a vencer os medos que nos travam, a identificar, ó Deus, as pessoas que seguimos e onde estamos nos alimentando, a ter consciência, Deus, que as pessoas nos olham e ter consciência do nosso testemunho, admitir nossas responsabilidades e dar passos de mudança, Senhor. Ajuda cada um aqui, ó Deus, a olhar para si mesmo e fazer, Deus, essa revisão e dar passos, ó Deus, em direção à Tua vontade. Cuida, Senhor, de cada um aqui. É no santo e precioso nome de Jesus que oramos.